Bom, pessoal, bem-vindos aí ao curso de Introdução à Teologia Sistemática. Hoje, como é a primeira aula, ela é introdutória. Nós vamos, na verdade, falar um pouco sobre o que é teologia sistemática e, na verdade, uma introdução em teologia geral, né? Então, a gente vai fazer algo mais introdutório hoje. Nós não vamos entrar nos temas ainda, tá? Sei que os irmãos devem estar ansiosos para já mergulhar de cabeça, né, nos temas. Mas a gente não vai fazer isso hoje. Então, o que a gente vai fazer? De maneira bastante inicial mesmo, de maneira bastante propedêutica, nós vamos, primeiro, ver o que é teologia, o que é isso, né? O que a teologia estuda, quais são os ramos da teologia, e depois ver o que é teologia sistemática. Porque teologia sistemática, como os irmãos vão ver, é um ramo da teologia em geral. Então, nós não vamos tratar aqui da teologia como um todo, né? Esse não é um seminário, é um curso de teologia de 4, 3 anos, igual a gente geralmente tem. Mas é um curso de um setor da teologia, que é um setor que, sim, é estudado num curso profissional de teologia, tá bom? Então, o intuito aqui é dar uma introdução mesmo, geral ao tema, e os irmãos fiquem à vontade, viu? Para perguntas, para comentários. É sempre bom lembrar que isso não é pregação, é uma escola bíblica, então vocês podem participar, tá? E eu gosto que as pessoas participem, perguntem e interajam também, tá bom? Então, toda aula, nós vamos ter esse material aí, tá? Toda aula a gente vai ter um guia acerca da aula com os pontos principais que a gente vai tratar na aula. E se os irmãos juntarem essas folhas, até o final do curso, vocês vão ter basicamente uma apostila de teologia sistemática, tá? Então, toda aula vai ser fornecido esse material, ok? Vamos iniciar então? Preparados? Ninguém quer desistir, não? Então, vamos lá, pessoal. Vocês podem acompanhar comigo aí no item 1. Primeiro, o que é teologia? Eu dei uma definição básica aí. Diz assim, etimologicamente falando, o termo teologia vem do vocábulo grego theos, que significa Deus, e logos, que denota estudo. Da origem grega, a palavra teologia quer dizer simplesmente estudo sobre Deus. Definindo de maneira mais ampla, pode-se dizer que uma vez que um Deus transcendente não pode ser objeto de estudo direto, a teologia seria então classificada como estudo acerca de Deus através da revelação que ele proporcionou ao ser humano. Então veja, a palavra teologia ela é dividida em dois termos. Theos, que significa Deus em grego, e logos, que significa estudo, né? Logos também pode ser discurso, pode ser raciocínio, a depender, né, da tradução. Mas basicamente teologia é o estudo sobre Deus. Tá? É basicamente isso. Só que como eu coloquei aqui nessa introdução, a pergunta é como estudar Deus? Como colocar Deus como objeto de estudo? Porque isso é estranho, né? A gente, por exemplo, estuda em laboratório coisas naturais, fenômenos naturais. Então você pode estudar os animais no laboratório, você pode estudar a estrutura da matéria no laboratório. Então você pode estudar empiricamente essas coisas. Mas como é que a gente faz um estudo sobre Deus? Tem como pegar Deus e colocar dentro de um laboratório? Vou analisar Deus, agora eu vou analisar a mente de Deus, né? É claro que não tem como fazer isso. Então, por mais que a palavra teologia signifique o estudo sobre Deus, na verdade, o que a gente quer dizer com teologia é o estudo sobre Deus através da revelação. E como a gente vai ver nas próximas aulas, é a revelação que o próprio Deus fez de si mesmo. Porque não tem como atingir a Deus. Deus é transcendente. O que significa dizer que Deus é transcendente? Deus está para além da nossa cognição. Como diz Jesus em João capítulo 4, Deus é espírito. Deus é espírito. E um espírito não pode ser estudado da maneira convencional. Então, por Deus ser transcendente, esse estudo sobre Deus depende de Deus se revelar para nós. É dependente, né? E Deus se revelou para nós? A gente vai ver, né, que a teologia cristã acredita que sim, Deus se revelou para nós, de várias maneiras, tá? Mas teologia, então, é o estudo sobre Deus a partir da revelação do próprio Deus para nós.
Uma das revelações, vocês sabem, são todos cristãos aí, é as Escrituras. As Escrituras é uma maneira de Deus se revelar ao ser humano. Ok? Definição está tranquila de teologia? Tá? Definição mais básica. Agora, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês. Teologia, pessoal, é diferente de, por exemplo, de ciências da religião. É diferente. As ciências da religião, geralmente elas estudam as várias religiões existentes e o fenômeno religioso em cada cultura. Ou seja, o que cada cultura acredita sobre o sagrado. Isso é o trabalho das ciências da religião, da antropologia da religião também. O Abner conhece muito bem essas áreas também, ele sabe. É um fenômeno muito diferente do que a gente vai estar estudando aqui nesse 1 ano e 2 meses. Porque a teologia que a gente vai estar estudando não tem a ver com o fenômeno religioso geral, que cada cultura estuda. É a teologia cristã. É o que interessa para a gente aqui. Tá? Então, a gente tem que fazer essa diferença entre ciências da religião, que estuda as culturas de cada cultura de cada país, de cada lugar, em relação ao sagrado, e a teologia cristã. A teologia cristã é um estudo sobre o cristianismo e o Deus cristão. Ok? E esse é o nosso objeto de estudo aqui nesses dias. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Não? Beleza, então quais são as áreas da teologia? Isso aqui é importante os irmãos saberem. No item 2 aí, vocês podem acompanhar comigo. A teologia, pessoal, geralmente ela é dividida entre teologia exegética, histórica, bíblica, prática e sistemática. Tá? Geralmente são essas 5 divisões da teologia. O que é teologia exegética? Eu coloquei um resuminho aí. Alguém quer ler esse resuminho? Teologia exegética? Em sentido literal, o termo exegética vem da palavra grega expressa, tirar o sentido para fora, sacar ou extrair a verdade. Assim, a teologia exegética procura, no estudo do texto sagrado, trazer à luz o seu verdadeiro sentido. Aqui se estuda as línguas originais, a arqueologia bíblica e a hermenêutica bíblica. Ok, obrigado. Então veja, a palavra exegese é uma palavra grega, que significa tirar para fora. E quando aplicada à teologia, significa tirar o sentido do texto para fora, interpretar o texto. Então, teologia exegética lida então com a interpretação das Escrituras. E como é que eu faço para interpretar as Escrituras? Primeiro eu tenho que saber qual idioma a Escritura foi escrita, Porque eu tenho que usar das línguas originais, para tirar o sentido para fora, para extrair o sentido. É por isso que na teologia exegética, então, se estuda as línguas originais do texto. Os irmãos devem saber, se não sabem, as Escrituras não foram escritas em português. A Bíblia que a gente tem nas nossas mãos é uma Bíblia traduzida. O texto original bíblico mesmo, do Antigo Testamento, por exemplo, foi escrito em hebraico. Algumas porções, como o livro de Esther, algumas porções dos capítulos de Daniel, foram escritos em aramaico. São linguagens antigas. E também o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Grego koiné é um grego mais comum, não é o grego clássico. Então essas 3 línguas, o hebraico, o aramaico e o grego, são estudadas na teologia exegética. Porque os exegetas, eles querem extrair o sentido do texto, o sentido que o autor quis passar na época deles. E essa é uma teologia bastante importante, viu, pessoal? Teologia exegética é essencial, porque nós só temos as Bíblias que nós temos nas nossas mãos, porque os exegetas traduziram das línguas originais o que o texto queria dizer. Tá? Então é um trabalho muito importante. Uma outra coisa também que a teologia exegética estuda é a história da interpretação do texto. É como interpretar as Escrituras. E esse daria um outro curso, porque é muito interessante. É uma área também que eu gosto muito, que é a história da hermenêutica. Repitam comigo aí, hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é interpretação. É interpretação. A palavra hermenêutica vem da palavra grega Hermes, que é o deus da antiguidade clássica dos gregos. O Hermes era o deus mensageiro dos gregos. E hermenêutica significa interpretação por isso. Então, o que é hermenêutica na teologia? É como o texto bíblico deve ser interpretado
qual que é o método de leitura do texto bíblico e como ele foi interpretado durante a história da igreja. Tá? E isso também é muito importante. Então, a gente sabe que os evangélicos interpretam o texto a partir de um método específico, que a gente chama de histórico-gramatical. Nós sabemos que os católicos interpretam o texto a partir de outro método, outra hermenêutica, que é o método mais alegórico de interpretação, né? Então, veja, também é essencial para conectar com as Escrituras e tirar o sentido das Escrituras, saber qual método que a gente está utilizando para isso. Tá? Mas veja, nós não vamos estudar aqui teologia exegética. Tá? É só para os irmãos saberem o que é isso, para os irmãos serem minimamente informados acerca dessa área da teologia que é tão importante. Eu devo dizer também que faz parte da teologia exegética uma área muito importante, chamada de crítica textual. Crítica textual é simplesmente a área que tenta remontar o texto a partir das suas cópias. Nós sabemos hoje que nós não temos mais as escrituras que saíram da mão de Paulo, de Pedro, de João. Nós não temos mais. Eles escreveram em papiro, e papiro, com o tempo, se desgasta, né? Então, é normal que isso tenha acontecido. Só que existem várias cópias desses materiais espalhadas. Hoje está chegando quase a 6.000 cópias gregas desse material. Então, a crítica textual ela tenta remontar o texto original. E nós só temos Bíblias nas nossas mãos porque os críticos textuais remontam, fazem esse trabalho de remontagem do que as Escrituras diziam no seu original. Tá bom? Até aqui tudo bem? Está muito abstrato? Ou não? Então, o que vocês têm que lembrar é só isso. Teologia exegética tem a ver com a interpretação do texto. Tá? Segundo ponto aí da teologia, segunda área da teologia, teologia histórica. Quem quer ler agora? Estuda a trajetória do povo de Israel e da igreja cristã. Aqui se estuda a história dos judeus e a história da igreja. Considera o desenvolvimento histórico da doutrina, mas também investiga as variações secretárias, né, e heréticas da verdade. Ela abrange, portanto, história da igreja, história das missões, história da doutrina e história dos credos e confissões. Ok, isso aí. A teologia histórica também é outra área da teologia muito interessante. Não sei se alguém gosta de história aqui, né? Eu gosto muito de história, acho muito legal. E a história da igreja, por exemplo, é estudada nesse ramo da teologia, né? História aqui da teologia. Então, se você quiser estudar o que aconteceu desde a igreja primitiva, passando pelos patrísticos, que são os primeiros líderes cristãos dos primeiros séculos, entrando na Idade Média, com o advento do catolicismo medieval, romano, depois chegando nos reformadores no período moderno, depois chegando no declínio da teologia liberal no século XVIII e XIX, até chegar no século XX e XXI, que é a nossa era, você então vai gostar muito de teologia histórica, tá? Porque você vai conseguir fazer essa remontagem da história da igreja. Se os irmãos quiserem uma dica, o livro chama História da Teologia, 2000 anos de tradição. Roger Olson. Eu tenho esse livro, é um livro muito bom. Um dos melhores livros que eu já li de teologia histórica. O Roger Olson ele vai fazer exatamente uma história do dogma. Aquilo que nós acreditamos, como foi interpretado durante a história da igreja, né? Então, ele vai passando por cada período, cada desenvolvimento, até chegar nos dias de hoje. É um livro muito bom, tá? História da Teologia, 2000 anos de tradição. É um livro acessível, linguagem super clara, mas é um livro grande, assim, deve ter umas 800 páginas o livro, tá? Mas, quem quiser, fique à vontade, porque é um livro muito bom. Vai lendo de pouquinho a pouquinho, viu, gente? Essas indicações, os irmãos às vezes assustam, né? 800 páginas, está de brincadeira comigo, né? Mas lê de pouquinho em pouquinho, 10 páginas, depois lê mais 20, depois lê um pouquinho aqui. Daqui a pouco você acaba o livro, é assim que a gente lê livro grande, tá? Como eu vou mostrar para os irmãos, uma teologia sistemática geralmente tem esse tamanho aqui, ó. Tem cerca de 1.200 páginas, tá? Então, assim, nossa, mas como é que eu vou ler um livro desse tamanho, né? A gente vai lendo por sessão. E aí se torna pequeno, se torna fácil de ler, tá bom? Ok? Até aqui tudo certo? Sobre teologia histórica, tá? Como eu disse, a gente não vai tratar de teologia histórica também. Isso demandaria muito tempo para a gente remontar a história da igreja, apesar de ser bastante interessante, tá?
e essencial também a gente saber da nossa história, saber por que nós somos, por exemplo, protestantes, evangélicos, de onde que saiu isso. É muito importante a teologia histórica também. Tá? Teologia bíblica. Quem vai ler agora para a gente? Teologia bíblica. Ok. Então veja, teologia bíblica já é diferente da teologia histórica. A teologia histórica está lidando com a história da igreja, com a história da teologia. Né? A teologia bíblica está lidando com o que cada autor bíblico pensa sobre determinado assunto. E aqui cabe um cuidado, viu, pessoal? Porque as pessoas geralmente confundem teologia bíblica com sistemática. A gente vai ver que não é a mesma coisa. Vou dar um exemplo para os irmãos. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, na teologia bíblica dele, ele utiliza o conceito de justificação no sentido jurídico. Como assim? Quando ele fala assim que nós somos justificados por Cristo, ele está falando assim que nos foi imputado legalmente por Deus que nós somos justos por causa dos méritos de Cristo. Então ele tem um sentido forense, ele tem um sentido jurídico da palavra, justificação. Então a teologia bíblica de Paulo, a palavra justificação, ela é jurídica. Agora, quando a gente vai para Tiago, na carta de Tiago, o sentido de justificação lá no capítulo 2 não é jurídico, não é evidencial. Como assim? Quando o Tiago fala assim, né, aquele que não tem obras, a sua fé é morta, portanto, nós somos justificados também pelas obras. Ele fala isso, né? E Paulo, do outro lado, fala que nós não somos justificados pelas obras. Aí você fala assim, mas quem está certo? É Tiago ou é Paulo? Os dois. É porque Paulo usa a palavra no sentido jurídico e Tiago usa a palavra no sentido de evidência. O que evidencia que nós somos salvos são as nossas obras. E ele usa a palavra justificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a teologia bíblica, o trabalho dela, é identificar como cada autor utiliza os conceitos bíblicos. Ok? Então, o teólogo bíblico vai olhar para a teologia de Paulo, teologia paulina, sobre justificação. E também vai olhar para a teologia tiaguina, né? Feio esse nome, né? Mas teologia tiaguina da justificação. E ele vai perceber que ambos os autores usam as palavras com sentidos diferentes, mas complementares. Ok? Não quer dizer que eles estão contradizendo. Quer dizer que eles estão usando a mesma palavra com sentidos diferentes. Tá bom? Então, teologia bíblica é isso. É quando você estuda a teologia de um autor bíblico, ou então a teologia de um livro bíblico. Você pode, por exemplo, estudar a carta aos Gálatas. Vou estudar as cartas aos Gálatas. Qual que é a teologia de Gálatas? Isso é fazer teologia bíblica. Tá bom? Beleza? Sim? Também. A Bíblia é um livro histórico. Né? Só que a teologia bíblica não está muito interessado na história do texto bíblico. Ela está interessado na teologia, na doutrina que o autor está querendo passar, entendeu? Então, assim, a história do texto bíblico, a história do povo de Israel, por exemplo, no Antigo Testamento, é estudada pela teologia histórica. Agora, quais eram as doutrinas? Por exemplo, qual que é a teologia do livro de Levíticos? O que o livro de Levíticos quer ensinar? O que o autor de Levíticos quer ensinar? Isso é teologia bíblica, não é teologia histórica mais. Ok? Beleza, pessoal? Até aqui? Tranquilo? Não? Beleza. Vamos lá. Penúltima, teologia prática. Teologia prática. Quem vai ler para a gente? Deixa eu acender aqui. Missiologia, ela busca aplicar
Ok, isso mesmo. Então veja, pessoal, teologia prática já é uma teologia aplicada, né? Então aqui você está na teoria, né? Você está lá estudando teologia histórica, está lá fazendo exegese do texto, você está lá fazendo teologia bíblica e chega uma hora que você tem que aplicar isso, né? Na realidade. E a teologia prática, ela faz exatamente isso. Aqui se estuda, por exemplo, teologia pastoral. O que um pastor faz? Quais são as qualificações de um pastor? Né? O que ele deve fazer? Como é que ele deve agir diante de uma congregação? Né? Quais são os ofícios do diácono, por exemplo? Onde você vai estudar isso? Você vai estudar isso na teologia prática, tá? Então o diácono faz isso, isso e aquilo. Olha, como que a gente pode organizar uma congregação de acordo com os modelos bíblicos, né? De acordo com as cartas de Paulo sobre como deve ser a organização da congregação como um todo. Isso é teologia prática. Não é teologia histórica, bíblica, exegética, é como organizar a vida cristã a partir do ensino das Escrituras. É claro que a teologia prática ela vai contar com o quê? Com a teologia bíblica, com a teologia exegética, porque para eu organizar a minha vida, né, eu preciso organizar a partir de doutrinas bíblicas. Eu preciso ser bíblico, a partir da fé. Então, o que guia a nossa prática é aquilo que a gente crê, claro, né? Então, as teologias, como vocês podem começar a perceber, elas são interdependentes. Não tem como eu fazer teologia bíblica, por exemplo, sem fazer teologia exegética. Eu preciso saber se o texto que eu estou lendo é o texto original. Eu preciso saber qual o sentido do texto, para eu então fazer uma boa teologia bíblica, né? Não tem como eu fazer, por exemplo, uma teologia mais prática, sem eu saber da história da teologia e ver como os modelos de igreja foram alterando durante a história. Eu preciso saber, né? Então, as teologias elas estão interligadas, não são coisas, cada um no seu departamento, quietinho lá, sem conversar um com o outro. E como a gente vai ver agora, que a gente vai falar de teologia sistemática, que é o tema do curso, a gente vai perceber que a teologia sistemática depende também dessas outras teologias, tá? Principalmente da teologia bíblica e da teologia exegética, principalmente, tá bom? Até aqui, pessoal, tá claro? Esses ramos da teologia, ok? Então vamos lá. Teologia sistemática, né, propriamente dito. Quem quiser ler, fica à vontade. Ok, obrigado. Então veja, né? Então a teologia sistemática ela se encarrega de sistematizar. O que significa sistematizar? Né? Organizar. É só isso. Teologia sistemática, pessoal, se vocês quiserem chamar de um outro nome menos extravagante, né, do que sistemática, chame de teologia organizada. É isso. Ela organiza o quê? Essa é a pergunta, né? O que a teologia sistemática sistematiza, organiza? Ela vai organizar os grandes tópicos do cristianismo, das grandes doutrinas do cristianismo. Tá? É basicamente isso, teologia sistemática. Então, o nome pode assustar, né, de cara, né? Mas é muito simples. Você tem vários tópicos que podem ser tratados na doutrina cristã. O que você faz? Por exemplo, eu quero estudar sobre a doutrina dos anjos. O que a Bíblia diz de capa a capa sobre a existência dos anjos, sobre a origem dos anjos, sobre o que eles fazem, seus ofícios. O que a Bíblia diz sobre os anjos? Então, o que o teólogo sistemático faz? Ele vasculha as Escrituras de Gênesis a Apocalipse e sistematiza, ele busca os versículos que falam sobre anjos e ele sistematiza, ele organiza esses versículos, de modo que ele vai ter, então, uma doutrina bem consolidada e organizada sobre os anjos. Ok? É basicamente isso. O que a Bíblia diz, por exemplo, sobre os últimos dias, né? Que é o tema da escatologia. O que ela diz sobre os últimos dias? Então, o teólogo sistemático vai pegar a sua Bíblia, vai vasculhar o texto bíblico no Antigo e no Novo Testamento
e vai então organizar um sistema, ou vai organizar os versículos, todos que falam sobre os últimos dias, sobre o anticristo, sobre tribulação, sobre milênio, sobre volta de Cristo. Então ele vai organizar debaixo desse tópico. Isso é teologia sistemática. E para fazer isso, ela depende, como aí está escrito, da teologia exegética, porque eu preciso interpretar os versículos, né? Não é só pegar o versículo e jogar, preciso interpretar os versículos. Eu preciso também consultar a teologia histórica. Por quê? Porque a teologia sistemática, ela utiliza as nomenclaturas que foram utilizadas durante a história da igreja. Vou dar um exemplo para vocês. Trindade. Esse termo não está na Bíblia, não tem trindade na Bíblia, essa palavra não está lá. Mas o conceito que o termo captura, né, que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, isso está nas Escrituras. Então o teólogo sistemático ele vai pegar todos os textos que falam da natureza de Deus, né, da pessoalidade divina, e vai organizar debaixo desse termo trindade. Esse é um termo da história da igreja, mas o conceito é bíblico. Em cima desse que você falou aí, eu posso usar o termo divindade, seria a mesma coisa? Pode, sem problema nenhum, né? E divindade, inclusive, é um termo bíblico. Se você for em Romanos capítulo 1, no verso 19, 20, fala assim que, a gente vai ver isso na aula que vem, inclusive, né? Que fala que o eterno poder de Deus e sua divindade são conhecidos desde a criação. Então, Paulo usa esse termo divindade, né? Então, pode usar sem problema nenhum. A divindade de Deus significa o fato de Deus ser divino, ser Deus, ser todo-poderoso, soberano, né? Sem problema nenhum. Então, a divindade relaciona os três, né? Sim, mas aí é melhor você usar trindade mesmo. Ou triunidade divina, né? A gente vai estudar a doutrina da trindade aqui, viu, pessoal? Podem ficar tranquilos, a gente vai vasculhar a doutrina da trindade. Isso é bíblico ou não é? Né? Essa é a pergunta, né? Então a gente vai estudar isso, uns tópicos aí da teologia sistemática, tá bom? Ok até aqui? Certo? Pessoal, tá claro então esses ramos da teologia? Tá claro? Né? Então veja que a teologia ela é vasta, né? Não é algo assim que tem poucas categorias, poucas subdivisões. Tem muitas subdivisões. E geralmente as pessoas elas se interessam por uma dessas áreas aí. Eu não falei para os irmãos no início, né, mas eu faço pós-graduação em teologia, mas eu faço pós-graduação em uma outra área da teologia, que é a teologia filosófica, tá? Que é uma área, inclusive, nova da teologia. Então, eu não faço pós-graduação em nenhuma dessas áreas aqui. Não é minha especialização em nenhuma dessas áreas, tá? Apesar de eu já ter estudado essas áreas também, tá bom? Mas só para os irmãos terem uma noção da vastidão que é o estudo teológico. E para quem gosta, assim, é algo muito bom. Tá? Sim. Onde buscar os textos originais? Você vai buscar isso na crítica textual, é uma área também da teologia exegética. Os manuscritos originais, eles estão disponíveis hoje, e os teólogos, eles analisam essas cópias, né, que são os originais mesmo, assim, que são, quer dizer, as cópias dos originais, para tentar remontar os originais. Se você quiser estudar essas línguas originais, tem vários aplicativos que você pode utilizar hoje. Eu tenho no meu celular, por exemplo, que tem o Antigo Testamento em língua hebraica e o Novo Testamento em língua grega. Então, você pode acessar esses textos, lá vai ter o grego, né, a linguagem original, por exemplo, do Novo Testamento, e embaixo vai ter a tradução mais direta. Então, você pode utilizar esses aplicativos. Se você quiser, eu te passo depois sobre eles. Então, qual que é o trabalho de um exegeta? Ele vai pegar, você vai dar um sermão, por exemplo, você vai fazer uma pregação ou dar um estudo. Ele pega o texto, vamos supor, ele vai dar um estudo em Mateus capítulo 3. Pega o texto, pega esse material, que a gente chama de aparato crítico grego, que é a tradução, na verdade a tradução não, né? Que é direto da fonte grega original, e ele vai lá comparar, vai fazer uma exegese do texto, ver quais são as palavras gregas que estão ali sendo traduzidas para o português, se tem um significado mais profundo as palavras do que na nossa própria língua portuguesa, e aí ele vai montar a pregação dele com base nisso, entendeu? Tem vários, inclusive, mas o nome correto disso é aparato crítico. Aparato crítico, tá? Você pode comprar esses aparatos críticos aí. São livros muito grandes, assim, porque eles vão comparando manuscrito a manuscrito. É muito interessante, eles vão comparando variantes de manuscritos. Aí você pode fazer isso, tá? Na minha opinião, a área mais
técnica da teologia é essa. Porque você tem que saber grego, tem que saber hebraico. Gente, é complicado o negócio, tá? Essa é a área mais técnica. Mas é uma área muito importante da teologia. Então, no Brasil, a gente tem alguns bons exegetas que trabalham com isso. Um grande exegeta que trabalha, por exemplo, com o Antigo Testamento, não sei se você conhece, é o Luiz Saião. Luiz Saião. Ele é um dos maiores exegetas em língua hebraica do Brasil. Ele é muito bom, né? Um exegeta formado pela USP mesmo, em estudos judaicos e hebraicos. Então, assim, só para vocês terem um exemplo, depois vocês procuram Luiz Saião, é um grande exegeta, um pastor evangélico da Igreja Batista da União, se não me engano, a igreja chama assim. Tá? E a gente depende do trabalho desse pessoal. Ele trabalha, por exemplo, para a sociedade bíblica. Né? E as nossas Bíblias geralmente vêm da sociedade bíblica. Então, você percebe o trabalho teológico entrando em cena, né? Então, muitas das traduções que a gente tem foram consultadas pelo Luiz Saião, né? Muito interessante. Tá bom? Ok? Sim. Fazer a tradução da Torá, lá dizia assim, né? Na época antiga, que era um risco traduzir todos esses tipos de linguagem, porque assim, cada um na época lá no Oriente, Ocidente, né? Os hebreus, os judaicos, Sim. um risco grande de fazer essa tradução. Sim. Qual a probabilidade da gente estar pegando alguma coisa assim que não é corretamente, que vem lá do início, lá da origem de ser? Sim. Tantas traduções que a gente vê. Sim. Aí que vem o trabalho da crítica textual. O trabalho da crítica textual é pegar as cópias em língua original desses textos mais antigos, da Torá, por exemplo, e tentar remontar o que o original falava. É isso que eles fazem. Então, eles não pegam traduções. Eles pegam as cópias que estão na linguagem hebraica, por exemplo, da Torá, as mais antigas possíveis, e eles remontam, então, o texto. Então, você não corre o risco, por exemplo, de pegar traduções de traduções de traduções para outras línguas, entendeu? Então, o crítico textual não vai pegar, por exemplo, para traduzir o Novo Testamento, as traduções em espanhol, em latim. Não, ele vai pegar já direto as cópias gregas. Ele vai deixar as traduções de lado. Né? E vai remontar, então, o texto original a partir disso. Ou tentar remontar o texto original a partir disso. Ok? Oi? Ah, tá. Torá, pessoal, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É isso. Também chamado de Pentateuco. Torá em hebraico significa instrução. E Pentateuco é uma palavra grega que significa 5 livros. Pentacampeão, né? O Brasil foi pentacampeão. Não sei se vai ser hexacampeão esse ano. Né? Mas Pentateuco significa 5 livros. Então, Torá, basicamente, para o judeu, são os 5 primeiros livros que foram escritos, segundo a nossa tradição, por Moisés. Tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números e Deuteronômio. Ok? Não. Porque o judaísmo, eles têm vários setores, são várias camadas de judaísmo. Na época de Jesus, você tinha, por exemplo, os saduceus. Os saduceus, na época de Jesus, só criam nos 5. Eles só criam na Torá. É por isso que quando eles perguntam a Jesus, aquela pergunta interessante em Mateus capítulo 20, como que haveria de ficar no céu a mulher que tinha um marido e o marido morreu, e aí o irmão dele tomou ela como esposa, e ele morreu e tomou o outro como esposa. Como é que ficaria a situação no céu? E Jesus responde utilizando a Torá, porque ele vai em Gênesis. Por que ele estava utilizando a Torá na resposta dele? Porque os saduceus só criam na Torá, eles não criam nos profetas, eles não criam nesses outros livros na época de Jesus. Né? Mas os fariseus, que também eram judeus, acreditavam não só na Torá, mas eles também acreditavam nos profetas. Então você vê que já existia divisões na época de Jesus. E mais do que isso, os judeus também acreditavam, além da Torá e dos profetas, no que eles chamavam de tradição oral. Lembra quando os discípulos não estavam lavando as mãos para colher espigas lá no sábado? E aí eles reclamam com Jesus, falam assim, os seus discípulos, né, eles não lavam as mãos antes de se alimentarem. E aí Jesus, ele repreende esses fariseus porque eles estavam colocando a tradição acima das escrituras. Porque eles criam no que eles chamavam de tradição oral. Essa tradição, ela passava de rabino para rabino, de escola rabínica para escola rabínica. Tá?
E depois ela foi compilada, quando os judeus eles foram dispersos, depois do ano 70, depois do ano 130, eles foram dispersos, o território deles foi devastado, e eles ficaram com medo de perder essa tradição oral, né, essas doutrinas orais que eles passavam de boca em boca. Eles compilaram isso num escrito. Esse escrito foi chamado de Mishnah. Depois da Mishnah escrita, eles começaram a comentar sobre a Mishnah, que virou a Guemará. E depois a Mishnah com a Guemará virou o Talmud. Você já deve ter ouvido falar sobre Talmud judaico. Alguém já ouviu falar isso? Já? Talmud judaico é isso, pessoal. É a tradição dos anciãos, que fala no Novo Testamento, escrita e comentada. É só isso. Talmud judaico é isso. Tá? Então, os judeus hoje, eles acreditam sim, muitos deles, os que a gente chama de judeus ortodoxos, eles acreditam na Torá, mas também nos profetas do Antigo Testamento. É claro, eles não creem no Novo Testamento, porque eles estão esperando Jesus vir ainda. Né? Jesus, no caso, não, né? Mas o Cristo, o Machia, né? Ele já está tão internalizado o Messias como Jesus para mim, que para mim é Jesus. Mas eles estão esperando ainda o Messias vir, né? Então eles não creem no Novo Testamento. Agora, tem outros judeus que creem só na Torá mesmo, eles não creem nos profetas. Alguns têm dúvidas no livro de Daniel, no livro de Isaías, mas é basicamente isso. Não tem um judaísmo, existem vários judaísmos hoje. Ok? Beleza? Beleza, então. Mais alguma dúvida, pessoal, até aqui? Sobre essas áreas da teologia? Não, né? Então vamos lá, ponto 3, esse ponto é importante para a gente. Sobre as pressuposições da teologia sistemática. O que é uma pressuposição? Aquilo que você já dá como certo, como verdadeiro. Isso é uma pressuposição. Por que isso aqui é importante, que a gente vai falar? Porque nós não vamos fazer um trabalho aqui que a gente chama de apologético. Nós não vamos fazer isso. Eu vou explicar para os irmãos. Olha aí para você ver. São duas pressuposições que eu coloquei para a gente estudar a teologia sistemática. Primeiro, a Bíblia é verdadeira e é, na realidade, o nosso único padrão absoluto de verdade. Ok? Essa é uma pressuposição. Você já supõe previamente que isso é verdade. Então, os teólogos cristãos, quando eles vão estudar teologia cristã, eles já vêm com essa pressuposição. Eles não estão tentando, na verdade, provar que a Bíblia é verdadeira. Eles estão estudando, tomando a Bíblia como sendo o dado, já dizendo que ela é verdadeira e o que a gente pode concluir a partir disso. Então, a gente não vai fazer um trabalho apologético. O que significa um trabalho apologético? Um trabalho de defesa. Tá? Nós não vamos defender aqui, né, que a Bíblia é verdadeira. Essa é a área, como eu disse para vocês, da teologia filosófica, tá? Que eu não citei para os irmãos. Mas a teologia filosófica lida com isso também, né? Com um trabalho apologético, de defender que Deus existe, de defender que a Bíblia é verdadeira, de defender que ela é palavra de Deus, que ela é inerrante, etc. Tá? Esse não é o trabalho da teologia sistemática. Ela já começa pressupondo que a Bíblia é verdadeira. É basicamente como o trabalho da ciência, no sentido análogo. Por quê? A ciência ela não vai investigar se o mundo existe, se o mundo externo existe. Ela não vai. É uma pressuposição. Ela pressupõe que existe. O que pode ser extraído a partir disso? Tá? Então, ela extrai. O trabalho de duvidar do mundo externo é da filosofia, né? Da ciência. Tá? Então, veja, a teologia sistemática ela faz isso. Ela pressupõe que a Bíblia é verdadeira, né? E que ela é o nosso padrão absoluto de verdade. Ok? E o segundo ponto é que a Bíblia é inspirada por Deus, de modo a ser coerente e contínua consigo mesma. De modo que ela não entre em choque. As passagens não são contradizentes. Essa é uma segunda pressuposição, que na verdade é uma consequência da primeira. Porque se a Bíblia é verdadeira, né? E ela é, de fato, o único padrão de verdade, então, obviamente, ela deve ser inspirada aí por esse Deus e ser coerente consigo mesmo. Por que esse ponto é importante? Que eu vou falar para os irmãos. Existe uma ala da teologia cristã, na verdade, a gente chama de teologia heterodoxa, que é uma teologia que vai dizer que existem erros nas Escrituras, ou que a Escritura não é coerente consigo mesma. E nessas teologias, que a gente chama de heterodoxas, né, elas não têm teologia sistemática. Isso é muito interessante. Você não vai achar teologia sistemática se o indivíduo crê que as Escrituras
elas não são inerrantes. Por que você não vai achar? Porque a teologia sistemática, ela organiza de capa a capa a doutrina. E para você organizar de capa a capa a doutrina, você tem que crer que existe uma continuidade entre as doutrinas. Senão não tem como você fazer o sistema, né? Então, essas teologias que falam que as Escrituras comportam erros, incongruências, elas têm teologia bíblica, mas não têm sistemática. Porque elas vão falar assim, olha, na teologia de Lucas, Lucas diz isso. Mas na teologia de Tiago, Tiago diz isso, e são teologias contraditórias. Então, eles fazem teologias bíblicas, mas eles não fazem teologia sistemática. Porque para fazer teologia sistemática, você precisa pressupor que o Novo Testamento e o Antigo Testamento são contínuos e são congruentes. Então, a gente já está pressupondo isso. Não é o nosso trabalho argumentar para isso. Ok? Apesar da gente ver, ainda nesse primeiro módulo, tá? Nas próximas semanas, sobre a doutrina da revelação. Né? O que a Escritura diz, por exemplo, sobre inerrância bíblica, sobre inspiração bíblica, se a Escritura é de fato palavra de Deus, se ela diz ser palavra de Deus, tá? A gente vai pesquisar isso ainda juntos, tá bom? Ok, pessoal, até aqui? Certo? Dúvidas? Não? Tranquilo? Então, ponto 4, né? Nossa penúltima sessão. O que a gente vai estudar no curso? É o que a gente vai ver agora. Quais são os temas que a gente vai trabalhar aqui, nesses mais de um ano aí, né? Então, veja, a teologia sistemática, ela é dividida em várias seções. Então, primeiro, você tem a teologia geral, que é dividida em 5 seções, basicamente, como a gente viu. Um ramo da teologia exegética, o ramo da teologia bíblica, teologia histórica, teologia prática e sistemática. A sistemática que a gente vai estudar, ela tem várias divisões também, várias seções. E a gente vai estudar nessa ordem que está aí, tá? Cada uma dessas seções. Cada uma dessas seções é um módulo que a gente vai estudar, ok? Primeiro que a gente vai estudar é a doutrina da revelação. O que é a doutrina da revelação? Essa palavra doutrina, pessoal, é uma palavra que significa ensino, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente tende a pensar que doutrina é doutrina de igreja, tipo, mulher usa saia, homem usa calça. Não é verdade? Quando fala doutrina, a pessoa já fica até assustada. Peraí, a gente vai estudar doutrina de igreja? Não. Quando as Escrituras falam de doutrina, está falando de ensino. É basicamente isso, né? É um ensino bíblico sobre alguma coisa, tá? Então, quando as pessoas falam de questão de roupa, o que pode ou não pode na igreja, etc., é mais costume do que doutrina, tá? É um costume da igreja, mas não é doutrina. Doutrina mesmo é ensino bíblico sobre um tema. Então, quando a gente fala de doutrina da revelação, a gente está falando sobre o ensino acerca da revelação de Deus. Ok? O que a gente estuda aí? O texto aí diz: estudo sobre a natureza e os modos de revelação de Deus ao ser humano. Isto é, através da natureza, sonhos, teofanias, profecias, encarnação e escritura. Tá? Então, quando a gente fala de doutrina da revelação, a gente está estudando, na verdade, os modos como Deus se revela ao ser humano. E Ele se revela de vários modos. Deus pode se revelar no Antigo Testamento, como a gente vai ver nas próximas aulas, por sonhos. Ele pode dar um sonho para alguém. Deus pode se revelar através de teofanias. Teofanias é quando Deus aparece em forma, por exemplo, humana. Ou uma forma de qualquer tipo de fenômeno natural, como Deus aparece para Moisés na sarça ardente, forma visível. Isso é uma teofania, por exemplo, né? Deus pode se revelar através de profecias. Os profetas do Antigo Testamento, no período exílico, você pega o profeta Ezequiel, por exemplo, ele vai dizer enfaticamente, né? Assim diz o Senhor. E Deus se revela ao povo através da profecia, né, no Antigo Testamento. Deus se revela através da encarnação. Jesus Cristo se encarna, né? Então ele se encarna, face de carne e osso, como diz João capítulo 1. E então ele revela a glória de Deus e também o que Deus requer do ser humano a partir dessa revelação, a partir da encarnação. E por fim, Deus também se revela a partir das Escrituras, que é o modo mais comum hoje de se encontrar Deus. Se você quer encontrar Deus hoje,
abra sua Bíblia, porque Deus se revela também a partir das Escrituras Sagradas. Então, a doutrina da revelação, ela estuda esses modos de revelação, distintos, porque não é um só, são vários, ok? Só que para estudar esses modos, como a gente acabou de dizer que a gente pressupõe que a Bíblia é a palavra de Deus e verdadeira, a gente estuda esses modos de revelação a partir do que as Escrituras dizem sobre eles. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, nas próximas aulas, por exemplo, na próxima aula, nós vamos estudar o que a gente chama de revelação geral de Deus. Deus se revela a partir da natureza. Da natureza, da criação. E um indivíduo que está na tribo aborígene lá, nunca ouviu falar do Evangelho. Beleza, mas ele tem uma revelação que Deus providenciou para ele na criação, seja na criação externa, seja na consciência. Paulo fala dessas revelações que são gerais para todos os seres humanos. Então, todos os seres humanos, de acordo com o apóstolo Paulo, têm um conhecimento latente de Deus, mesmo que seja suprimido em algum sentido psicológico, talvez até inconsciente, um psicanalista aí, talvez até inconsciente ou subpessoal. Mas o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1 é que todos conhecem a Deus em alguma medida, por causa dessa revelação geral de Deus. A gente vai ver os problemas que isso acarreta na teologia, na aula que vem, não faltem, porque essa aula é importante. Ok, até aqui? Certo? Segundo tópico que a gente vai estudar no módulo 2 é teontologia. Teon significa Deus. Teontologia é estudo sobre Deus. O que se estuda nesse tópico? Estudo sobre o ser de Deus, sua natureza, ou seja, essência, una e trina, seus atributos, decretos e ofícios. Basicamente, quem Deus é. Quem Deus é. Deus é carne e osso? Deus é uma pessoa? Deus é 3 pessoas? Deus é um politeísmo, são vários deuses. Então, a gente vai estudar quem Deus é. Deus é uno, Deus é trino, como que isso se relaciona nas Escrituras, quais textos falam sobre isso, Onde está essa revelação? Quais são os atributos de Deus? Deus é o quê? Deus é santo, Deus é um ser moral, Deus é um ser pessoal, Deus é um ser onipotente, onipresente, onisciente, autoexistente. São as características desse Deus que as Escrituras nos dão. É o que a gente chama de atributos de Deus. Existem atributos que nós compartilhamos com Deus, nós chamamos de atributos comunicáveis. Existem atributos, características que nós não compartilhamos com Deus, são os atributos incomunicáveis. Então, assim, a gente tem que estudar essas coisas também na teontologia, é aqui que a gente estuda. E é aqui, Gilmar, que a gente estuda, por exemplo, a doutrina da Trindade. É na teontologia que a gente estuda isso. Se Deus é trino ou não, porque tem várias doutrinas sobre isso. Só que o cristianismo histórico, pessoal, e vocês vão muito ouvir essa palavra aqui, cristianismo ortodoxo. Vocês vão ouvir essa palavra demais aqui vindo de mim. Significa o cristianismo que tem um núcleo básico compartilhado de doutrina durante toda a história da igreja. Os cristãos de toda a era creram nas mesmas coisas essenciais. E a doutrina da Trindade é uma delas. A doutrina da Trindade é uma chave que você conhece se uma igreja, se uma doutrina, por exemplo, ela é correta, ela é ortodoxa. Ortodoxia significa pensamento correto, reto. Se uma igreja não professa a doutrina da Trindade, então ela é muito suspeita. Muito suspeita, e alguns teólogos vão mais além para considerar que elas não são doutrinas cristãs. É por isso, por exemplo, que os cristãos não consideram testemunhas de Jeová irmãos na fé, porque eles não creem nem na pessoalidade do Espírito Santo e nem na Trindade, eles não creem nisso. Então, são teologias que a gente chama de heterodoxas, diferentes. Ortodoxas são um conjunto básico que todos compartilham. Todas as igrejas evangélicas compartilham de uma ortodoxia, mesmo que elas divirjam nos pontos mais laterais. É normal divergir, somos todos irmãos, mas nos pontos centrais, como a gente vai ver daqui para frente, nós temos que ter algum tipo de compartilhamento. Pontos essenciais. Ok? Ok? Terceiro módulo, antropologia teológica. Antropologia, antropos em grego significa homem, ser humano. Antropologia é o estudo do ser humano. O que a Bíblia diz sobre o ser humano? Esse é um estudo interessante. Então, estudo sobre a origem, identidade e ofícios do ser humano, seu relacionamento com Deus, com o próximo e com a cultura humana. De onde veio o ser humano? Essa é uma pergunta. Muitos tentam responder essa pergunta.
De onde ele veio? Ele é um ser criado? Ele porta algum tipo de imagem de Deus ou não? Para que o ser humano foi criado? Qual foi a razão da criação do ser humano? Isso é um outro problema. Para que você existe? O que as Escrituras dizem sobre a sua existência e a finalidade da sua existência? Qual o relacionamento que o ser humano pode ter com o seu Criador? Existe a possibilidade de relacionamento? Ok? Então são perguntas que a gente vai também desenvolver a partir do texto bíblico. Como o ser humano pode afetar a sua cultura? O que o cristianismo fala sobre isso? Como trabalhar, como agir numa cultura como a nossa do século XXI, tecnológica, etc. Isso é parte da antropologia humana. E aqui entra também uma área bastante interessante que é a teologia política. A antropologia humana estuda a teologia política. Como o ser humano pode ser e se envolver com questões políticas. Questões políticas, pessoal, questões da polis. Polis é cidade em grego, Como você pode se envolver com essas questões? Governo humano e coisas do tipo, tá? Então, a teologia da antropologia estuda isso na teologia sistemática. A gente vai dar umas pinceladas aqui, é uma área muito... Cada tópico desse, a verdade é essa, cada tópico desse, pessoal, são áreas muito extensas de estudo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o curso, como eu disse para os irmãos, é uma introdução à teologia sistemática. Vocês vão sair daqui, se vocês permanecerem até o fim, com um conhecimento vasto de teologia sistemática. Vocês vão saber o que é teologia sistemática, vocês vão saber cada área dessa teologia e vão ter argumentos bíblicos para defender doutrinas, que são importantes para nós. A ideia do curso é essa, que vocês saiam sabendo dessa área da teologia e defendendo doutrinas, utilizando as escrituras, os textos bíblicos. Tá bom? Então não vai ter como fazer um curso de teologia geral, mas pelo menos os irmãos vão ter uma boa noção desse tema. Tá? Outro ponto que a gente vai estudar também no módulo 4, angeologia. Tá? Eu dei esse exemplo para os irmãos, Angeologia. É o estudo sobre a origem, natureza e ministério dos anjos, incluindo a queda e operação dos anjos caídos. Então, a angeologia, ela estuda sobre anjos. Gente, poucas vezes a gente ouve sobre anjos, Hoje em dia, É uma coisa meio esquecida, Você não vai lá no templo. Não vão no templo dos anjos, Lá está lotado, Pelo amor de Deus, hein? Pois é, ó, para você ver, a gente não ouve, muito falar sobre o ministério dos anjos. A Bíblia fala muito de anjo. Tem anjo no Antigo Testamento, anjo no Novo Testamento, a forma como eles aparecem são diferentes, O que eles fazem, de onde eles surgiram, A Bíblia fala dessas coisas, só que a gente não estuda isso muito não, a gente esquece um pouco os anjos, Mas, fato é que a angeologia estuda exatamente isso, origem, ofícios que eles fazem, natureza dos anjos, E na subdivisão da angeologia existe o que a gente chama de demonologia. O que é a demonologia? É o estudo dos anjos caídos. Ok? Uma outra área que é pouco estudada também, Anjos caídos. Tá? Alguns chamam de satanalogia. Nome feio, Satanalogia, Demonologia é mais bonito. Tá bom? Então, assim, na angeologia a gente estuda exatamente as informações que as escrituras nos trazem acerca desses seres, tá? Esquecidos aí na era tecnológica do século XXI como sendo mitológicos. Fala aí. Por que a gente fica aprendendo sobre os demônios? Por quê? Porque Pedro fala para Ananias assim: por que deixaste Satanás encher o seu coração? Então, saber como os demônios operam é você estar um passo à frente do inimigo. É por isso que Paulo fala assim: nós não ignoramos os seus ardis. Então, estudar sobre a doutrina dos demônios é você entender como o diabo opera na vida do cristão, por exemplo, porque ele opera na vida do cristão. Ananias era um cristão, viu, pessoal? Ele recebeu uma disciplina divina pesada, a verdade é essa. Tá? E Pedro, hora nenhuma, fala assim: você é ímpio, você não é cristão. Ele fazia parte da igreja, da congregação de Jerusalém, cometeu um pecado gravíssimo, de mentir ao Espírito Santo, e Deus disciplinou ele com a morte, junto com a sua esposa. Mas ele disciplinou ele com a morte porque ele deu espaço para Satanás. Ele deu espaço para Satanás. Então, a gente tem que aprender algumas coisas em relação a como o diabo trabalha. Paulo fala sobre as astutas ciladas
Astutas ciladas. Um pouco mais o inimigo, talvez. Sim. Exatamente, né? Não ignoramos os seus ardis. Pedro fala na sua epístola, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao teu redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Cara, ele está falando, sede sóbrios com isso, né? Então, assim, é por isso que a gente estuda demonologia, né? Primeiro, porque tudo que a Bíblia diz é interessante ser estudado. Tudo que ela revela é interessante ser estudado. E segundo, é exatamente para manter uma vida espiritual mais atenta sobre a operação desses seres. Uhum. Que Aham, sim. Sim. É um curso meio esquisito, né? Um curso só de demonologia, pelo amor de Deus. Assim, é importante, estou falando que não é importante, né? Mas a gente tem que tomar certos cuidados também, como a gente vai ver, para não entrar em certos misticismos. A gente vai estudar o que as Escrituras dizem. A gente não vai abrir um livro aqui, um grimório de magia, né? Vou estudar aqui os espíritos a partir da religião Wicca, né? Da bruxaria. Ou então vou estudar aqui o que o pessoal chama aí de Exus, né? Nas religiões de matriz africana são. Aí o pessoal começa a rotular demônio de pomba-gira, de Exu caveira. A gente vai fazer isso aqui não, viu, pessoal? Se vocês estão procurando isso, a gente não vai fazer isso. A gente vai estudar o que os textos bíblicos dizem sobre os demônios. Até mesmo porque nós temos ênfases muito esquisitas nos últimos anos sobre esse tema de batalha espiritual, que vem da terceira onda do pentecostalismo, que a gente chama de neopentecostalismo da década de 90 para cá, né? Essas ênfases aí de Rebecca Brown, Daniel Mastral, vocês devem conhecer esses autores, né? São ênfases muito estranhas, tá? A gente tem que tomar certos cuidados aí com essa terceira onda, tá? Estou nem falando do pentecostalismo, porque a gente vai estudar pentecostalismo aqui, tá? O mais clássico de primeira e segunda onda, tá? A gente vai estudar aqui. Até os pentecostais clássicos, assembleianos, raiz, não gostam dessas coisas aí, de batalha espiritual no sentido que está virando nos últimos anos, tá? Mas, ok? Respondeu a pergunta, mais ou menos? A importância de estudar sobre isso? Ok, pessoal? Vamos lá. Ok, depois, próximo tópico que a gente vai passar é a amartiologia. A palavra amartia em grego significa pecado. A amartiologia é o estudo sobre o pecado. E esse é um estudo importantíssimo. Porque se você não entender a consequência do pecado e a extensão que o pecado atingiu o ser humano, você vai ter dificuldade de entender o que é graça de Deus. É muito difícil a gente entender sobre a graça de Deus se a gente não entender a condição do ser humano e do pecado humano. É muito difícil. Se você tiver um conceito deflacionado, baixo de pecado, o seu conceito acerca da salvação vai ser deficiente. Tá? E a gente vai estudar exatamente isso na martiologia. O que é o pecado? Quando o ser humano caiu? Qual a extensão do pecado na vida humana? Até onde ele atingiu o ser humano? Tá? Então, é um estudo sobre a origem, natureza e extensão na vida do ser humano, né, do pecado, no meio ambiente e no universo espiritual. O pecado, os irmãos não sabem, teve consequências também na criação, tá? E no universo espiritual como um todo. Então, quando a gente vai estudar redenção, salvação, se você tiver esse conceito de pecado na sua cabeça, que não é só pecado da alma, o pecado atingiu a criação, os nossos relacionamentos, a forma como a gente governa, né, sobre o mundo a partir de sistemas políticos, de tudo. O pecado atingiu várias áreas, vários setores. Quando você vai estudar redenção e salvação, você percebe que é um plano muito mais completo de Deus. Não é só salvar a alma do ser humano, é salvar o ser humano por completo. Alma, corpo, criação, ambiente, relacionamentos, tudo, né? Então é muito importante a martiologia. Ok? Próximo tópico é cristologia. Depois de estudar a doutrina do pecado, vem a doutrina de Cristo, né? Que é muito bom. O que você estuda na cristologia? A pessoa de Cristo, sua natureza, seus ofícios, relação de sua divindade e humanidade, que a gente chama de união hipostática, os irmãos vão aprender isso. As teorias da encarnação, da expiação, ressurreição e exaltação. Então aqui você vai estudar basicamente quem é Cristo, o que ele fez, né?
quais são seus ofícios, qual é a natureza de Jesus, ele é só ser humano, ele é só divino, ele é ser humano e divino, como se relacionam essas duas coisas, né? Que a gente chama de união hipostática. Tá? Então aqui você vai estudar exatamente tudo que você tem que saber, minimamente, sobre seu Salvador, que é Jesus Cristo. Né? Então a doutrina de Cristo é muito importante também. Tá? Ok? Básico, né? A doutrina de Cristo vocês vão ver, pessoal, é complicado, viu? Essa questão de divindade e humanidade, essa é uma questão muito interessante na teologia. Tá? Mateus, quando na adolescência eu vi um pregador falando sobre a morte de Deus, eu escandalizei demais. O cara ele falou isso para chamar a atenção, né? Aham. Ele falou assim, Deus morreu. Eu fiquei doido, o cara, não, mas o maior herege do universo é esse cara que está falando que é pastor, pregador. Aham. Doido, assim. Eu acho que foi mais nesse sentido que eu conheci a doutrina da cristologia que eu fui estudar. Eu continuou a pregação, é uma pregação muito coerente, né? Aham. E rapidamente ele explicou, né? Olha, aquele que morreu na cruz não era só um homem. Sim. Aquele que morreu na cruz era Deus. Aham. Então ele explica isso. Deus morreu na cruz. Sim, sim. E ressuscitou. Que é uma frase bastante... Mas eu escandalizei. Sim, a gente... pessoal, uma coisa que eu vou já falando para os irmãos, viu? A gente vai estudar certas coisas aqui que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. E isso exige bastante maturidade. Tá? O que eu posso falar para os irmãos é que eu não vou passar para os irmãos doutrinas estranhas. Eu não vou passar isso para os irmãos, não. Tá? Eu estou inserido num contexto bastante conservador da teologia, tá? Bastante histórico e ortodoxo. Então, vocês vão ouvir coisas aqui mais... que são, assim, questão de concordância entre os cristãos em geral. Tá? Mas, como o Wesley falou, tem certas coisas que a gente nunca ouviu. Né? A gente nunca estudou. Você vai falar, Deus morreu na cruz? Você fala, que absurdo é isso? Deus não morre. Porque na minha mente sempre teve aquele negócio. Já viu que esse pregador falou assim, olha, como homem ele chorou, mas como Deus, o cara vai fazer essa divisão? Como homem ele sangrou. Tá errado. Sangrou no Getsemane, mas como Deus ele ressuscitou. O cara faz essa divisão. Sim. Eu tinha essa divisão na minha cabeça de que Jesus, acho que todo mundo começa com essa divisão. Né? que Jesus, no momento, na hora que ele estava sofrendo, ele era homem, mas na hora que ele ressuscitava morto, Deus entrava. Deus. Então eu tinha essa divisão. Sim, sim. Eu entendia que Cristo tinha essas duas naturezas da mesma pessoa. Sim, sim. É verdade. Depois disso que eu fui ver. Sim, sim, é verdade. Esse Né? escândalo, né? Esse susto. Igual, uma pergunta que eu vou fazer para os irmãos aqui. Qual parte de Jesus morreu na cruz, a humana ou a divina? Qual parte foi? Você fala humana, você estaria torrado na fogueira na Idade Média. Tá? Porque a pergunta, na verdade, está errada. Não foi nem a parte humana nem a divina, foi o Deus homem. Essa é a resposta correta. O Deus homem morreu na cruz. Tá? Mas isso a gente tem que caminhar muito para ver ainda. Tá? Exatamente, né? A triunidade divina, né? Então é difícil separar. A parte humana de Jesus morreu na cruz, mas a divina não. A parte humana sofreu, a parte divina não. Não, gente, o Deus homem sofreu. Porque existe só um Cristo, não existem dois Cristos. Duas pessoalidades ali. É uma pessoalidade que, como a gente vai ver, recebe as características tanto da humanidade como da divindade. Né? Isso é muito interessante. Tá? Mas a gente vai discutir muito isso aí, preparem-se, tá? Com questões muito interessantes. Tá? Depois, esse aqui vai dar polêmica, eu acho, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Pneuma é espírito em grego, tá? Pneuma. Em hebraico seria ruach, na verdade, ruach. De onde vem pneu, né? A palavra pneu, de onde vem pneumonia, pulmão, vem dessa palavra pneuma, porque espírito na antiguidade era tratado como sopro. E o pneu se enche ele de quê? De ar, né? E o pulmão se enche de quê? De ar, né? Então, pneuma é sopro. Deus soprou nas narinas de Adão, né? O Espírito, né? Então, pneumatologia é a doutrina acerca do Espírito Santo. Então, já estudou lá o ser de Deus, na teontologia em geral, cristologia, doutrina sobre Cristo, e pneumatologia sobre o Espírito Santo. Por que eu falei que vai dar polêmica isso aqui? Porque inclui também estudos sobre dons espirituais e sua viabilidade para os dias de hoje. Tá? Então, a gente vai estudar aqui, pessoal, pelo menos 2 interpretações sobre dons espirituais
A primeira delas que a gente chama de cessacionismo. Tá? Alguns cristãos de algumas igrejas acreditam que alguns dons espirituais fornecidos pelo Espírito Santo cessaram nos dias de hoje. Alguns acreditam nisso, tá? De tradição mais reformada e tal. E depois a gente vai estudar o continuismo, que são os irmãos que creem que todos os dons do Espírito Santo estão disponíveis para os cristãos nos dias de hoje. Tá? E aí os irmãos vão ver essas perspectivas diferentes, os irmãos vão escolher as perspectivas que se acham mais interessantes. Tá? São perspectivas evangélicas, as duas. Tá? As duas são. Então vocês podem escolher aí a que vocês forem mais bem convencidos pelo texto bíblico. Tá? Ok? Então vamos estudar quem é o Espírito Santo, se é uma pessoa, se é uma força, né? Como eu disse, algumas seitas, não vamos furtar a falar isso, algumas seitas acreditam que o Espírito Santo é uma coisa, uma força, né? Que é bastante esquisito, né? Força operativa de Deus, né? Isso é bastante esquisito. A gente vai ver aí no estudo de pneumatologia. Por fim, soteriologia. Soteriologia, soteria, significa salvação em grego, tá? Soteriologia, doutrina da salvação. Doutrina da salvação. Estudo sobre os aspectos objetivos e subjetivos da salvação, sobre a natureza da justificação, santificação, glorificação, eleição, etc. Tá? Então, como o ser humano é salvo por Deus? Outra polêmica também que a gente vai estudar. Tá? Sobre teorias evangélicas diferentes sobre salvação. Tá? Claro que no aspecto básico, todos nós cremos que a salvação é somente pela fé e pela graça. Todos os evangélicos creem nisso. Isso não está nem em questão, a gente vai estudar isso. Mas em relação ao papel, por exemplo, da santificação nessa salvação, né? E também acerca da possibilidade de perda da salvação ou não, acerca da eleição de Deus, nesses aspectos mais laterais, evangélicos divergem. Tá? Então a gente vai estudar aqui, por exemplo, sobre calvinismo, arminianismo, uma terceira via que surgiu aí nos últimos anos, apesar de ser uma teoria bastante velha, já do século XVI, que é o molinismo. Tá? São teorias diferentes de como essa salvação se dá, essa eleição se dá, na verdade. Tá? Então, mais uma vez, eu não vou apresentar uma linha única aqui para os irmãos, eu vou apresentar o que os evangélicos creem sobre isso, o que teólogos evangélicos creem sobre essas coisas e divergem. E os irmãos mesmos vão avaliar. Ok? Vocês vão avaliar aí e ver qual que é a melhor posição. Oi. Eu acho que vale a pena dizer também que, embora tenha essas diferenças nas vertentes, Sim. são Sim. Sim. todas, né? Sim. Não leva ninguém ao céu. Não, não. É esse tipo de Isso. doutrina, né? Então a pessoa escolhe o que mais Exatamente. Exatamente. Isso. Isso. É o que eu vou falar para os irmãos direto aqui. Eu vou sempre chamar os irmãos a essa atenção. Nas questões essenciais do cristianismo, doutrina de Cristo, salvação, justificação pela fé, graça de Deus, né? Sobre o ser de Deus, essas questões nós compartilhamos. É o que a gente chama de núcleo da fé, as questões básicas. E isso a gente não pode ter divergência, pessoal. A não ser que você não queira mais ser de tradição protestante evangélica, né? Ou de tradição cristã mesmo, porque até esse núcleo básico ele é compartilhado até por outras matrizes, como catolicismo e tal, né? Que são bastante divergentes da gente, né? Então, no núcleo básico, a gente não vai mexer. Eu vou expor para os irmãos e nós concordamos. Se você é assembleiano, presbiteriano, wesleyano, não interessa, você vai concordar com isso. Agora, igual a Debinha falou, nas questões laterais, as questões mais divergentes, mais laterais, a gente pode ter, sim, divergências, não tem problema. São irmãos na fé. Tá? São irmãos na fé. Sobre a questão, por exemplo, da continuidade dos dons, alguns creem que alguns dons cessaram porque eles foram para o primeiro século, outros creem que continuam. São irmãos na fé? São. Todos creem que Jesus é o Senhor, são salvos pela fé, pela graça, só que eles divergem nas questões mais laterais. Tá? Então, o que eu chamo de ortodoxia é as questões centrais. Então, o resto a gente pode ter opiniões diferentes, porque o texto bíblico não é tão claro em relação a alguns temas. Tá? Alguns, não todos. Ok? Quem quer perguntar alguma coisa? Ok, então vamos lá. Eclesiologia é o penúltimo estudo, penúltimo módulo. Estudo sobre a natureza e funções da igreja, sua autoridade, governo, ofícios e ministérios, tal como a administração dos sacramentos, batismo e ceia, e seus respectivos significados. Tá?
Então, a eclesiologia vai estudar basicamente sobre o que é a igreja de Cristo. O que é isso? Eu faço parte da igreja, mas o que é igreja? O que é, né? O que a igreja faz? Ela foi chamada para fazer o que na terra? Foi chamada para quê? Né? Para ficar só reunindo, cantando louvor e indo embora? Né? Será que a igreja foi chamada só para isso? Né? Então, assim, o que é a igreja, quando ela foi fundada, qual a sua função, como nós devemos administrar sacramentos como batismo, ceia do Senhor, como isso deve ser feito, que a Bíblia diz sobre essas coisas, são questões importantes. E aqui a gente vai ver, por exemplo, quando a gente for estudar sobre batismo, como que os evangélicos divergem em relação aos católicos. É uma divergência bastante, assim, substancial mesmo, né? Uma divergência bastante substancial. Então, a gente precisa ver sobre esses temas. Como os evangélicos divergem, por exemplo, na questão da ceia do Senhor. Isso é muito importante para a gente, pessoal. Tá? Que a doutrina católica tem uma doutrina muito específica sobre a ceia, que nós não compartilhamos. Por que você não compartilha? Algum católico pode te perguntar isso. Né? E a ideia é vocês aprenderem, né, o que nós, protestantes, cremos e o que as Escrituras dizem sobre isso. Vocês defenderem biblicamente essas coisas. Fala assim, olha, eu creio no batismo por causa disso, dessa maneira por causa disso. Eu creio na ceia dessa maneira por causa disso, disso e disso. Tá? Então é importante a gente estudar essas coisas também. E aqui entra também, claro, né, questões eclesiásticas. Eclésia significa igreja, tá, pessoal? Eclesiologia é estudo sobre a igreja. Ou assembleia, se vocês quiserem chamar. Inclui também a questão sobre ministérios na igreja. O que é um pastor? O que é um presbítero? O que é um bispo? Tem diferença entre as três coisas ou não? O que é um diácono? Algumas polêmicas mais recentes também. Existe pastorado feminino ou não existe pastorado feminino? Né? Então você tem essa divergência aí nos últimos anos. Né? E a gente vai estudar isso também. É um assunto da eclesiologia. Lida como a igreja deve ser organizada a partir dos textos bíblicos. Tá? Por fim, para o final, a questão mais... Essa questão é complicada, viu? Essa questão aí, essa vai ser interessante. Que é a escatologia, né? Escatologia é o estudo de quê? Escatom significa últimas coisas. Tá? Escatom. Por isso que escatologia é a doutrina das últimas coisas. Por que eu estou falando que isso aqui é bastante polêmico? Porque isso aqui tem divergência mesmo. Tá? Os cristãos divergem em relação a isso. Tá? O que a escatologia estuda? Veja, estudo sobre o destino do ser humano, é o que a gente chama de escatologia pessoal ou individual, é o que vai acontecer com o crente e com o ímpio também, daqui para frente. Quando o crente morre, o que acontece? O que acontece? Ele fica lá dormindo até o dia do grande julgamento, ou ele já está consciente na presença de Deus? Para onde que ele vai? Ele vai para o purgatório? Ele vai para o limbo? Ele vai para o paraíso? Onde que esse crente vai, né? O que a Bíblia diz sobre isso? Tá? E o ímpio vai para onde? Vai para o inferno, né? Para o Hades? Ou fica dormindo também? Como é que funciona isso? Então, isso que a gente chama de escatologia individual. Tá? Então, na escatologia mesmo tem duas divisões. A escatologia individual, que acontece com o ser humano, pessoal, né? Que ele enfrenta após a morte, etc. E tem a escatologia também geral, o que acontece com o universo como um todo, com o mundo como um todo. Né? E aí a gente estuda sobre céu, inferno, anticristo, tribulação, arrebatamento, sinais da vinda do Filho do Homem, etc. Né? Então veja, escatologia que vai estudar sobre o que vai acontecer daqui para frente, o que as Escrituras falam nas suas profecias sobre o que vai acontecer com a humanidade daqui para frente. Tá? Então inclui estudos aí, como está dito, né? Sobre o livro de Apocalipse, sobre vários textos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, alguns textos proféticos como Daniel, Ezequiel. O que vai acontecer? O que é grande tribulação? Né? Jesus fala da grande tribulação. O que é isso? Né? Que período é esse? Os cristãos vão ser arrebatados, né? No início da grande tribulação, fim da grande tribulação, no meio da grande tribulação. Há divergências, há cada escola falando uma coisa. Né? Os cristãos vão passar debaixo do domínio do anticristo ou não? Ou eles vão se livrar através do arrebatamento? Cada escola também entende uma maneira. Sobre o que acontece depois da segunda vinda de Cristo, tem um período de 1000 anos de paz? Ou não? Ou é já o juízo final? Tem divergências também, os cristãos evangélicos divergem nisso. Né? Inclusive o Renato lembra aí, semana retrasada, né? Semana retrasada eu passei lá
no Vaguinho lá mais de uma semana falando só sobre Apocalipse 20. O Vaguinho nunca me chama lá. Quando ele me chama, é para falar de Apocalipse. Aí, na hora que me fala o capítulo, é o 20. Eu falei, você está de brincadeira comigo. Apocalipse 20 é o capítulo mais difícil do livro. E o Vaguinho me chama para falar desse capítulo lá. Eu falei, Vaguinho, deixa o seu, eu vou chamar você para dar um estudo aqui também já. Tá? E aí a gente ficou falando lá só sobre a questão do milênio, né? Ficamos lá mais de 7 dias falando sobre isso. Foi muito bom. Mostrei para os irmãos as divergências de perspectivas em relação a isso. Né? Então, escatologia, pessoal, é o estudo sobre as últimas coisas. Né? Alguns gostam de chamar de doutrina do fim do mundo. Né? Então, é um tema bastante interessante também para alguns. Né? Eu odiava escatologia até os últimos, 8 meses, não sei. Eu não gostava desse tanto de perspectiva. Eu falava, nossa, que trem bagunçado, né? Cada um entende uma coisa, né? Sei lá, eu passei a gostar agora de escatologia, foi um tema legal. Ok, até aqui? Tá certo? Tá claro o que a gente vai fazer no curso, o que a gente vai estudar no curso? Amém? Muita coisa, né, pessoal, para a gente tratar, né? Bastante coisinha, né? Pouca não. Vamos lá encerrar aí com sessão 5. Para que eu tenho que estudar isso? Qual que é o propósito disso? Qual que é o benefício que eu tenho de estudar teologia sistemática? Né? Bom demais. É isso aí, ó. Essa é uma das razões, né? Se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que sabe manusear bem, né, as escrituras, né? Como diz Paulo. Eu extraí um texto lá de Jeremias 9, que ele fala assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então veja, né? Jeremias fala, né? Aí de maneira profética, né? Que nós temos que nos gloriar de conhecer o Senhor. Né? Nós temos que prosseguir em conhecimento também. É um chamado para todo cristão, não é só para o teólogo. Né? Inclusive tem um livro do R.C. Sproul que chama Somos Todos Teólogos, que é um resumo de teologia sistemática. Né? Porque todo cristão é chamado de alguma maneira para fazer teologia sistemática. Quando você está lendo a sua Bíblia e você chega a uma conclusão sobre algum assunto, você fez teologia sistemática sem saber. Né? Então, só que a teologia vai fazer de maneira mais sistematizada, né? Mais cuidadosa, mais lógica e com maior rigor. Tá? Mas todos nós somos, em alguma medida, teólogos sistemáticos. Tá? Então, a motivação é essa, que a gente, de fato, conheça mais sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre questões importantes, e que a gente seja um cristão mais maduro acerca de algumas coisas. Tá? Benefícios aí, coloquei 4. Uma base bíblica organizada para as doutrinas, contra o relativismo doutrinário movidos por textos isolados. Isso aqui é muito importante. Muitas pessoas hoje fazem doutrinas em cima de textos isolados, isso é um perigo. Tá? A teologia sistemática ajuda a evitar esses problemas, porque ela não pega um texto, ela pega todos os textos possíveis sobre um tema e ela tenta interpretar aquilo como um todo, não de maneira isoladinha e separada. Né? Senão você cai num relativismo e cada um dá uma interpretação que quiser para o texto, isso é muito perigoso. Tá? Clareza na explicação das doutrinas, potencial de argumentar biblicamente sobre diversos temas, é o que eu desejo que os irmãos tenham no final do curso, tá? Que vocês saibam defender biblicamente doutrinas importantes, vocês saibam defender biblicamente, isso é bíblico e está lá, tá? Isso é um ponto importante. Terceiro, aplicação à vida em cima de temas contemporâneos relevantes, né? Prática a partir da doutrina correta. Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui não pode ser só teórico. Isso deve ser feito debaixo de oração de vida com Deus, de uma busca de santidade. Porque a gente não está lidando com temas meramente teóricos, pessoal. Tá? Se você é cristão, você sabe disso. Tá? Então, a teologia sistemática deve ser feita debaixo de santidade, oração, de busca, tá? Intensa. E também de aplicação do que a gente vai ver aqui. Isso precisa ser aplicado na nossa vida. Não pode ser algo só cerebral. Né? Não pode ser. Tem que descer para o coração e ser aplicado também. Esse é o alvo, inclusive, da teologia sistemática como um todo. Né? Todo cristão que estuda teologia sistemática quer aplicar o que ele aprende na vida dele. Tá? E, por último, esperança de avanço na unidade doutrinária da igreja. 1 Coríntios 1,10 fala isso, né? Que nós devemos ter o mesmo parecer e falarmos a mesma coisa. Tá?
Então, a teologia sistemática ela tenta exatamente fazer uma união entre cristãos, né, sobre temas que eles devem concordar. Tá? Então, ter mais unidade nessas questões também. Ok? Dúvidas? Não? Ok, todas? Não, mas todas, né? Pessoal, então vamos encerrar por hoje. Espero que tenha ficado mais claro o que a gente vai fazer nos próximos meses, né? O que é teologia em geral, o que é a teologia sistemática em particular e os temas que nós vamos estudar também.